Tá certo, Izinha. Deixa com a gente. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite a você também que estava aí acompanhando as notícias no Cidade Alerta Ceará e vai continuar muito bem informado aqui no nosso JC. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que segue junto com a gente. A gente começa falando que centenas de pessoas que planejavam comprar a casa própria ou algum veículo foram enganadas em um esquema fraudulento do consórcio contemplado. Um golpe. Bastava que a vítima pagasse a entrada e o sonho ia embora junto com essa quadrilha. Mas a polícia conseguiu desarticular e já prendeu 9 integrantes. Entre os 9 presos estão vendedores, o gerente e a recepcionista. Eles foram capturados na sede da empresa, que fica no bairro Aldeota, na capital. Essas pessoas cooptavam as vítimas através de sites de vendas, né, de outras plataformas, anunciando venda de veículos e imóveis, mas sem identificar a empresa. No segundo momento que as pessoas entravam em contato, elas pediam que comparecesse ao escritório, onde realizava essa abordagem, né, e fazia uma simulação de um suposto financiamento. De acordo com as investigações, o grupo realizava financiamentos de imóveis e veículos com juros baixos, com a promessa de entrega do bem em poucos dias, mediante o pagamento de uma entrada. Mas os clientes não recebiam o prometido. Na verdade, passava o tempo, né, e quando as pessoas iam reclamar do atraso, eles ficavam argumentando, mas nunca entregavam o objeto. Quando as pessoas se cansavam, né, estavam fartas, solicitavam o bem de volta. Contudo, em último argumento, eles falavam que, olha, você assinou aqui um contrato de consórcio e se você quiser destratar, você tem que pagar aqui uma multa de 20%, que às vezes era inclusive mais do que a entrada. Desconfie sempre de boas intenções, de preços muito baixos, diferentemente do mercado, né? Você confere agora os outros destaques do Jornal da Cidade desta quinta-feira. Empresário investigado por morte de funcionária em pousada em Fortim. Em Beberibe, as armas desenterradas no quintal de uma casa. 3 pessoas foram presas. Justiça condena 5 por morte de gerente em joalheria de shopping de Fortaleza. Como ficou o aporte hídrico do Ceará depois de uma quadra chuvosa mais longa? E você vai conhecer o equipamento de última geração que aumentou a capacidade de atendimento de um dos principais hospitais do estado. O Jornal da Cidade está no ar. Cinco homens foram condenados pela morte da gerente de uma joalheria de shopping na capital em agosto do ano passado, quase um ano. O segurança da loja, Mônica Damasceno, vai aparecer agora no nosso ao vivo com mais informações. Esse segurança, mesmo sendo o autor do tiro que atingiu a vítima, não foi condenado, né, Mônica? Boa noite para você. Isso mesmo, Bianca. Boa noite para você. Boa noite também a todos. Jornal da Cidade. Apesar do tiro ter vindo do segurança da loja, o juiz entendeu que foi totalmente em legítima defesa. O tiro que acabou matando Caroline Alves, que era gerente de uma joalheria em um shopping aqui de Fortaleza. Porém, outras 5 pessoas, 5 homens, foram condenados. Somando as penas desses réus, chega a um total de 115 anos. Para quem não lembra, eles foram capturados logo após cometerem o crime. Inclusive, esses réus, eles chegaram a também ser condenados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e por associação criminosa. Os réus são Lúcio Mauro Rodrigues Ferreira, André Luiz dos Santos Nogueira, Antônio Duarte Araújo Enéas, Douglas da Silva Dias e Antônio Janderson Lima de Souza. Todos os réus, a todos esses réus, a todos os condenados, foi negado o direito de recorrer em liberdade. Essas são as informações, eu volto com vocês. Ok, Mônica, obrigado pelas informações. E Fortaleza foi escolhida para fazer parte de uma ação educativa em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Órgãos como a AMC, Detran, Polícia Rodoviária Estadual e Imóce fazem parte dessa iniciativa que vai orientar os motoristas sobre segurança no trânsito.
Um trânsito seguro é o que os órgãos mais buscam. Para reforçar, uma ação educativa foi realizada nesta quinta-feira. É uma ação educativa com o intuito de trazer mais conscientização para a população em relação à educação no trânsito. E a importância da gente utilizar o trânsito de forma correta e segura, conforme todos nós conhecemos, mas muitas vezes acabamos negligenciamos. A ação acontece em 5 cidades brasileiras e envolve condutores, ciclistas, pedestres e até passageiros de aplicativo. A gente não está fazendo fiscalização nenhuma, apenas abordando os condutores, os pedestres, os ciclistas, para a importância da utilização correta dos equipamentos de segurança, cinto de segurança, capacete, respeito à sinalização. Não adianta só uma pessoa fazer o certo no trânsito. Trânsito é um conjunto, é uma coletividade. Então, se eu fizer errado e você fizer certo, você também está em risco. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho específico com motoristas, motociclistas e passageiros, mas todo mundo precisa saber que precisa fazer o que é certo no trânsito. Além dos órgãos fiscalizadores, houve também orientações sobre doação de sangue. Segundo a coordenadora de captação, entre os que mais precisam de transfusão estão as vítimas do trânsito. Muitas vezes esse mau condutor, essas condutas que não são adequadas, levam essas pessoas a precisarem de transfusões. Então, está chegando aí um feriado prolongado, a gente precisa realmente contar com a população, procure uma de nossas unidades e realize essa doação. Os condutores abordados apoiam a ação. É bom, isso deve ser constante, para informar o pessoal que precisa disso. A cidade de Tururu, no norte do estado, decretou um luto oficial de 2 dias pela morte de uma professora da rede municipal em um grave acidente de trânsito. O carro, onde estava Maria Josiane de Souza Santos, bateu contra uma carreta e capotou no quilômetro 81 da BR-222 em São Luís do Curu. Outros 2 ocupantes desse veículo também ficaram feridos e foram socorridos, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia Rodoviária Federal disse que vai concluir essas investigações sobre o acidente no prazo de 72 horas. E hoje, dia do estudante, a Prefeitura de Fortaleza lançou um programa para levar internet e laboratórios de tecnologia para toda a rede municipal de Fortaleza. O anúncio foi feito na Cidade da Criança, um espaço que foi tomado por estudantes da rede municipal nesse dia tão especial. O que esse programa vai fazer, o Tec Educa, é exatamente pegar todas as ferramentas, pegar laboratório de informática, laboratório de robótica, capacitar a escola. Se a escola não tem ainda uma ligação com a internet, a gente fazer o cabeamento e interligar a internet. O Tec Educa vai possibilitar a melhoria da educação de Fortaleza com mais conectividade, equipamentos, materiais pedagógicos e incentivo à pesquisa. A gente vai dar para cada escola, das 200 escolas, um laboratório móvel de ciências. Nós temos aí recursos que serão usados também para treinar esses jovens que estão do 6º ao 9º ano nessa área de inovação tecnológica. Isso corre paralelo e vai atingir toda a nossa rede. Com este investimento serão implantadas 250 salas de inovação educacional. As escolas da rede municipal também terão internet de qualidade, curso de robótica, além da distribuição de novos materiais escolares. Segundo a própria prefeitura, este é o maior programa de inovação educacional da história da cidade. O objetivo é fortalecer a educação, já que com esses investimentos se tem retorno positivo anos depois em outras áreas da cidade. O mundo está digital e totalmente conectado, Então a escola, desde a infância, a primeira infância, os berçários e as salas de inovação tecnológica, elas já estão nessa linha também na nossa educação infantil. Falando em tecnologia, o IJF recebeu um equipamento de última geração que vai possibilitar diagnósticos mais precisos, inclusive nos casos de traumas, que é a especialidade do hospital. Imagine acompanhar o fluxo do sangue, do sistema circulatório, em tempo real para identificar problemas como obstruções ou lesões. Isso é possível através deste aparelho, um angiógrafo. Igual a esse, só existem 3 em todo o país. Mas agora, o equipamento reforça o serviço de hemodinâmica do Instituto José Frota. O investimento foi de R$ 3.650.000. O que justifica a instalação do equipamento aqui no IJF é a capacidade operacional da unidade de saúde. O hospital
tem 665 leitos e mais de 20 salas de cirurgia. Ele é referência no atendimento de traumas, por exemplo. E com esse novo aparelho, deve ampliar ainda mais a rapidez no diagnóstico e na terapia destas ocorrências. No IJF, o angiógrafo vai possibilitar um diagnóstico mais preciso para vários tipos de pacientes. Nós somos privilegiados de ter essa máquina. É uma máquina de última geração que realmente atende todas as necessidades, não só da cirurgia vascular, como da radiologia e como da neurocirurgia ou procedimentos que façam intervenção, porque é uma máquina de alta qualidade. A nova tecnologia foi colocada no Centro Cirúrgico do Anexo 2 e integra o projeto de inovação do maior hospital de Fortaleza em capacidade de acolhimento. O cirurgião vascular explica que, por ser integrada ao Sistema Municipal de Saúde, outras unidades da rede podem usar o novo equipamento. Como está sendo construído o serviço do início, né? Então é montar uma estrutura que seja capaz realmente de atender tanto a demanda interna, que realmente aqui já é bem importante, é conhecido no autógrafo da sociedade, como também da demanda externa da rede, que há necessidade de, por acaso, fazer não a necessidade de um diagnóstico, até mesmo um terapêutico. E agora futebol. O Ceará deu adeus à Copa Sul-Americana. Foi longe, chegou até as quartas de final, mas acabou eliminado em casa, nos pênaltis, pelo São Paulo. O gol de abertura da partida foi do Ceará aos 43 minutos do primeiro tempo. Richardson cruzou para Mendonça. Nem zaga e nem goleiro conseguiram impedir a bola de entrar. O São Paulo empatou aos 8 minutos da etapa seguinte. Com passo de Caleri, Igor Vinícius tocou na saída do goleiro. Aos 17 minutos, o Ceará marcou o segundo em outra falha da defesa do São Paulo. Castilho de fora da área. A decisão foi para os pênaltis. Pelo Ceará, Vitor Luiz, Matheus Peixoto e Eric marcaram. Já Castilho, Vina e Fernando Sobral perderam a chance. Do lado do São Paulo, Caleri, Luciano, Diego Costa e Patrick mandaram para dentro. Igor Vinícius e Igor Gomes erraram. Na soma, melhor para o tricolor paulista. Apesar de eliminado, o Ceará deixou a Sula com uma gorda premiação. Quase 11 milhões de reais a mais na conta. Para o nosso colunista do Camisa 8, Luiz Henrique Pontes, a derrota ofuscou a campanha alvinegra na Sul-Americana. Fala aí, brother. Fala pessoal, boa noite. Quando é para elogiar, eu faço com muito gosto. Mas também quando é para criticar, não fujo da raia. O Ceará caiu fora da Copa Sul-Americana devido à incompetência de 3 jogadores. Guilherme Castilho, Fernando Sobral e Vina. Todos eles desperdiçaram suas cobranças de pênaltis após uma vitória majestosa do Alvinegro no tempo normal por 2-1. Marquinhos Santos, você também tem culpa no cartório e a parcela é grande. Será que você não sabia que o Vina treme em momentos decisivos, por isso é mestre em desperdiçar esse tipo de cobrança? Quem agradeceu tamanha ruindade foi o time do São Paulo, que avançou para a fase semifinal da Sula e, por tabela, embolsou uma premiação de 4 milhões de reais. Para mim, a eliminação da forma como foi ofusca a brilhante campanha do time de Porangabuçu nessa mesma Sul-Americana, onde o Vozão venceu 9 das 10 partidas disputadas. Vou ainda mais longe. Na minha opinião, a queda na Sula tira a confiança do time para o desafio que vem a seguir. Neste domingo, dia 14, que por sinal é Dia dos Pais, pela 22ª rodada da Série A, o Ceará tem pela frente o Fortaleza, que diferente do Alvinegro, vem embalado e descansado. Pelo panorama do momento, acho que o emprego do técnico Marquinhos Santos está na marca do pênalti. Meus amigos, que ironia do destino. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima. Daqui a pouco, empresário é investigado por morte de funcionária de pousada em Fortim. E ainda as constantes mudanças nas alianças partidárias para as eleições.
A partir de amanhã, muita gente vai deixar Fortaleza para curtir o feriadão prolongado no interior ou nas praias. Feriado que é prolongado, porque amanhã as escolas não funcionam em comemoração ao Dia do Estudante. E na segunda é dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira na capital. E no meio disso, ainda tem o Domingo dos Pais. É verdade. Então, a rodoviária Engenheiro João Tomé, a principal da cidade, está esperando uma maior movimentação desta sexta até a próxima terça. E a gente vai para lá, tá? Ao vivo com a Mônica Damasceno, para saber se haverá viagem para todo mundo. Diz aí, Mônica. Olha, Bianca, serão mais 72 viagens extras. Para quem passar aqui pela rodoviária, precisar viajar, a movimentação, inclusive, hoje ainda é quinta, mas a movimentação por aqui já está bastante intensa, muita gente aproveitando agora à noite para viajar, para aproveitar o feriado, domingo, Dia dos Pais, e esse é o último feriado desse ano aqui em Fortaleza. A rodoviária prevê, o terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, um aumento de 8% no número de viagens para atender essa demanda. De acordo com a Coordenadoria de Transportes da ACE, quase 36 mil passageiros devem embarcar por aqui ao longo desses dias. Esse número é cerca de 60% maior do que o mesmo período do ano passado. O dia com maior fluxo, ainda segundo a gerência administradora aqui da rodoviária, vai ser amanhã, sexta-feira, dia 12, onde as pessoas vão estar viajando para aproveitar até a segunda-feira. Por enquanto é isso, volto com você, Bianca e Alexandre. Obrigada, Mônica. E olha, 4 cidades do interior vão ganhar voos diretos partindo aqui de Fortaleza. As rotas serão operadas pela empresa Azul. Os destinos são São Benedito, Iguatu, Crateús e Sobral. A previsão é que os voos sejam semanais, mas começam a operar só a partir de novembro. Em junho, a mesma empresa já havia anunciado voos ligando Fortaleza às cidades de Aracati e Jericoacoara. A quadra chuvosa encerrou, mas a capacidade dos reservatórios cearenses melhorou e agosto também tem apresentado boas chuvas. Mas será que isso causa algum impacto positivo? É o que vamos saber agora. Os 3 maiores reservatórios cearenses tiveram a capacidade hídrica aumentada com a quadra chuvosa de 2022. Mas não pense que estamos tão confortáveis em termos de recursos hídricos aqui no Ceará. Hoje, a bacia do Banabuiú está apenas com 12% da capacidade e o açude com 10%. A situação do Oroz é mais tranquila, com 50% do que pode ser armazenado. E o Castanhão, mesmo que antes estivesse apenas com 8%, chegou somente a 24% da capacidade, o que ainda é considerado pouco para o maior açude cearense. Neste momento, estamos com 38,35% da capacidade total dos nossos reservatórios. 39 açudes aqui no Ceará estão com mais de 90% da capacidade. Os números seguem a tendência da quebra da estiagem, que começou lá em 2018. Mesmo assim, algumas regiões do estado ainda preocupam. Nem toda a chuva representou água acumulada aqui no estado. O motivo disso, de acordo com o diretor de operações da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGER, é que a distribuição das chuvas não foi igual em todo o estado. A distribuição não é homogênea, então para a maior parte do estado foi bom, mas em compensação a bacia do Banabuiú esse ano foi uma bacia que teve uma recuperação muito pequena. O Vale do Curu também é uma recuperação muito pequena e o Médio Jaguaribe tem uma recuperação boa, mas ainda longe da situação de conforto. A FUNSEMI aponta que o normal para agosto em nível de precipitações é de 4,9 milímetros. Até o dia 9 de agosto foram observados 17,7 milímetros, o que representa um desvio de 294%. Mas não se empolgue. Para fazer diferença, a chuva tem que cair no lugar certo. O meteorologista explica o comportamento do clima observado depois da quadra chuvosa. O mês de agosto é caracterizado pelo início do período seco no estado do Ceará, onde as características são de poucas chuvas, sol, pouca nebulosidade, mas isso não significa que também não chova. Já era esperada a previsão, boas chuvas sobre o estado, desde do final de julho até a primeira semana de agosto.
Olha, às vésperas do prazo final para o registro de candidaturas, que já encerra agora, na segunda-feira, muitas mudanças ocorreram nas alianças partidárias. Parcerias históricas foram desfeitas e palanques nacionais e estaduais estão em sintonias diferentes. Um jogo político que ainda pode mudar a qualquer momento. Uma disputa que vem sendo marcada por idas e vindas nas alianças partidárias. Nas últimas semanas, na pré-campanha eleitoral no Ceará, pelo menos 4 partidos ficaram na corda bamba sobre quem iriam apoiar. Boa parte das mudanças aconteceu em torno das 3 candidaturas mais competitivas ao governo do estado: Capitão Wagner, Eumano de Freitas e Roberto Cláudio. O pontapé inicial para o imbróglio foi o rompimento de PT e PDT, aliados históricos. As pessoas estavam debatendo sobre qual seria a candidatura governista, mas não se especulava que a gente teria esse rompimento agora para as eleições de 2022. Claro que tem vários atritos entre o PDT e o PT, mas a gente não esperava isso. As alternâncias dos apoios na montagem do palanque aqui no Ceará afetam principalmente 3 pilares: a contagem dos votos, o tempo de propaganda no rádio e na TV e o potencial político dos líderes municipais. A ideia é que uma candidatura com mais partidos, que tem uma coligação forte, que tem uma coligação mais competitiva, ela ganha mais destaque, ela se torna mais forte na disputa com os outros candidatos. A troca de lado dos partidos gerou brigas e discursos fervorosos. O PSDB, por exemplo, ficou completamente dividido quando o presidente da sigla, Chiquinho Feitosa, decidiu enfrentar outro importante tucano, Tasso Gereissati. O embate começou porque Chiquinho declarou neutralidade do PSDB na corrida ao Palácio da Abolição, enquanto Tasso anunciou apoio a Roberto Cláudio. Após uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, Chiquinho Feitosa retomou o controle do partido, o que invalidou temporariamente a candidatura do empresário Amarílio Macedo ao Senado. A decisão aguarda julgamento definitivo. Outra decisão do TSE colocou o PROS na aliança nacional e estadual com o Partido dos Trabalhadores. Dessa forma, a legenda deixou a chapa de Capitão Wagner do União Brasil e passou para o palanque de Eumano e Camilo Santana. A gente não tem uma segurança para saber de fato qual o tamanho das 2 candidaturas, porque esses partidos, PROS, PSDB, esses partidos eles estão ainda em tramitação para saber realmente como é que vai ser a questão do apoio. Às vésperas do prazo final para o registro das candidaturas, o Partido Progressistas, o PP, segue em aliança com o PT no Ceará. Nacionalmente, as 2 legendas não dividem palanque. As principais candidaturas nacionais estão buscando palanques nos estados. E o que está acontecendo nos estados? Os estados eles estão repercutindo a disputa nacional. No Brasil, toda a disputa nacional ela ocorre principalmente entre Lula e Bolsonaro. No Ceará, aparece como o Ciro tem ainda a relevância política, então aparece a candidatura dele também. As articulações, as alianças e desavenças entre os partidos é o tema do comentário de hoje da cientista política Carla Michele Quaresma. Olá, muito boa noite a todos. Mais uma vez, em 2022, nós teremos exemplos de como o sistema partidário no Brasil é fragmentado. Algumas alianças que foram construídas no plano nacional não se repetem nos estados. A exemplo do que ocorreu entre o PT e o PSB. A aliança para unir o ex-presidente Lula com a vice dada ao PSB com Geraldo Alckmin não se repetiu em muitos estados da federação. Aqui no Ceará, por exemplo, o PSB, que nacionalmente apoia a candidatura do ex-presidente Lula, não apoiará o candidato do PT, Eumano de Freitas, optou pela candidatura de Roberto Cláudio. Nós temos que considerar que a democracia no Brasil é de partidos políticos. O candidato, por exemplo, necessariamente deve ter filiação partidária. Os recursos destinados às campanhas eleitorais também são fornecidos aos partidos políticos. Portanto, cada vez mais é urgente que os partidos políticos apresentem as suas propostas, os seus programas, as suas ideologias, para que os eleitores estejam muito conscientes de que, ao escolherem o candidato, na realidade, eles estão escolhendo um projeto de governo para o país. É com vocês, Bianca e Alexandre.
A Michele sempre muito precisa nos comentários. Obrigada mais uma vez. E hoje é dia de vídeo novo no JCB, o JC Business, já ganhou até apelido, olha só, no canal do YouTube, no canal do GC+, no YouTube, tá? Vamos falar sobre gestão de remuneração. Um tema muito importante para você que tem uma empresa, é dono de comércio. Como é que você define os salários dos seus funcionários, hein? Ao lado de Arthur Lídio, o JCB vai ajudar nessa missão. Veja agora um trechinho, porque o conteúdo só sobe às 8h15 da noite. Toda empresa ela tem uma maneira de remunerar os colaboradores, né? E se você não remunera de uma maneira justa e competitiva perante o mercado, o que é que acontece? Às vezes você pode ter alguns problemas. Tem dificuldade de atrair e fidelizar colaboradores, desmotiva as pessoas também, Claro. quem não tem esse modelo adequado, porque eu costumo até dizer que o modelo de remuneração ele nem tanto motiva as pessoas, mas se ele for inadequado, ele desmotiva. A empresa pode estar gastando mais do que deveria, porque está pagando remuneração acima do mercado, como também ela pode estar pagando abaixo do mercado. Então ela tem que ter ali um nível ótimo de remuneração para que nem seja oneroso demais para a empresa e também ela não perca talentos. Você disse logo no começo aqui da nossa conversa que existem formas, maneiras de se remunerar. Quais são as principais? Certo. Se você vai começar a trabalhar a gestão de remuneração numa empresa, é interessante você trabalhar o plano de cargos, carreira e remuneração. Tá. Porque ele vai fazer toda a gestão da remuneração fixa. Eu posso atuar com a remuneração variável, que é aquilo que oscila. Eu posso ter também um pacote de benefícios, que o benefício também é uma remuneração, sendo que é uma remuneração indireta. Logo mais, a apreensão de armas artesanais enterradas no litoral do Ceará. E ainda a redução da quantidade de homicídios no primeiro semestre do ano.
Um empresário é investigado pela morte da funcionária de uma pousada em Fortim, no litoral leste do estado. O suspeito disse que ela sofreu uma overdose, mas a vítima tinha supostas marcas de violência. Carlos Henrique Costa, ao vivo aqui com a gente, vai contar um pouco mais sobre esse caso. Boa noite para você, Carlos. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A Liliane Marques dos Santos, de 32 anos, foi levada no último sábado para o hospital de Fortim, no litoral leste do estado, com suspeita de overdose. Só que no domingo veio a falecer, como você disse, ela apresentava marcas de violência pelo corpo e o principal suspeito, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, é um empresário do ramo de turismo que não teve seu nome divulgado para não atrapalhar as investigações, ele que era amigo dela. Segundo os familiares, a Liliane já havia encontrado com esse homem e ela havia voltado com marcas de violência, tendo ela se afastado dele. Depois de muita insistência, eles voltaram a se reencontrar e tiveram esse último encontro na pousada onde a Liliane trabalha. Esse caso é investigado, até porque existe a possibilidade realmente dela não ter falecido de overdose, e sim de violência contra a mulher. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carlos. Na cidade de Beberibe, também litoral leste, a polícia prendeu 3 pessoas e encontrou armas enterradas em uma casa, no quintal. Eram 3 armas artesanais que estavam debaixo do piso desse imóvel. Além disso, foram apreendidos um revólver, munições, celulares, papelotes de cocaína, crack, maconha e também cadernos contendo anotações aí sobre o tráfico de drogas. Um dos presos seria Francisco Chagas de Arruda, 43 anos, o Chaguinha, chefe de uma facção criminosa, e os outros comparsas dele. Os homens já eram investigados por suspeita de envolvimento em disputas de território entre grupos criminosos. Em Acaraú, no norte do estado, um homem teve um surto em um posto de combustíveis e ameaçou a população. Ele tentou, inclusive, cortar uma mangueira de combustíveis. Jonas Deisson. Um homem de 44 anos, armado com uma faca, foi contido por policiais militares em um posto de combustíveis em Acaraú, aqui no interior do estado. O homem, que estava em um suposto surto psicótico, foi levado de ambulância a uma unidade de saúde após ser contido. Ainda segundo os relatos, o homem, que já tem passagens criminais na justiça por homicídio e roubo, teria feito diversas ameaças a quem passava no local próximo a ele, na área externa do posto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem estava alterado, coloca inclusive a mangueira de uma bomba de combustível no pescoço. Em um momento crítico, o homem corre para cima de um casal numa lanchonete e ameaçou matar eles. Porém, os policiais conseguiram intervir e, com o uso de armas com munição de borracha, imobilizaram o homem. Logo depois de contido, ele foi retirado do local e levado a atendimento médico por uma viatura do SAMU em estado de saúde estável. Quem passou por uma galeria no centro de Fortaleza tomou um susto hoje. Um princípio de incêndio atingiu a fiação do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o princípio de incêndio nos fios que ficam do lado de fora desta galeria, na rua Governador Sampaio. Ninguém ficou ferido. Um curto-circuito teria ocasionado o incêndio. A MC foi acionada e interditou a rua para que a Enel fizesse os reparos na rede elétrica. O Ceará registrou redução na quantidade de homicídios no primeiro semestre deste ano. E vários fatores podem ter contribuído para essa queda. Entre eles, a atuação dos próprios municípios, que usam suas estruturas para realizar ações preventivas. Olhos atentos, viaturas a postos e muita tecnologia para combater a violência. A Guarda Municipal de Fortaleza possui hoje 14 torres de vídeo monitoramento, uma ferramenta que agrega várias atividades e que se tornou determinante para prevenir ações criminosas na capital. Cada torre dessa tem 40 a 70 câmeras distribuídas estrategicamente nos bairros e conta também com o patrulhamento através de veículos, através de motocicletas, com drones. Todo o trabalho é feito em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará. Estamos distribuídos em toda a cidade. A população pode sim nos acionar através do 190, estamos integrados também com
com as forças policiais. E a ideia é essa, que a gente possa contribuir para ter o Fortaleza cada vez mais segura. A presença ostensiva de agentes de segurança tem ajudado a reduzir de maneira significativa índices de violência, como os homicídios. Esse tipo de crime recuou 6,7% no Ceará entre janeiro e julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Só em julho, a taxa de assassinatos em Fortaleza foi 4,2% menor em relação a julho de 2021. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Sandro Caron, destaca medidas que vêm contribuindo para a redução dos índices. Isso é fruto de trabalho integrado, Polícia Militar, Polícia Civil, a Coordenadoria de Inteligência vem atuando também em apoio para as polícias. Muitas prisões, muitas apreensões de armas, as forças só do Estado apreendem todo mês em torno de 600 armas de fogo nas mãos de criminosos. Fazemos uma média de 3.000 capturas todos os meses de pessoas envolvidas com a prática de crime e também aí integrados com os municípios, com as guardas municipais, ou seja, o sistema de segurança trabalhando todo junto para que se tenha esses resultados positivos. A redução mais significativa aconteceu na região metropolitana de Fortaleza, com 19% menos assassinatos entre janeiro e julho deste ano. Pela análise da Secretaria da Segurança Pública, entre todos os municípios que compõem essa área, o maior destaque ficou com Caucaia. Por aqui, o índice de homicídios caiu mais de 39% nos primeiros 7 meses de 2022. Outra região que apresentou queda foi o interior sul, com 9,1% menos assassinatos na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são positivos, mas ainda há trabalho pela frente. Para o especialista em segurança pública Moroni Torgan, as ações precisam acontecer em conjunto entre Estado e municípios. Os municípios têm uma missão hoje fundamental na política de segurança pública. Inclusive no artigo 144, que fala da segurança pública, ele coloca a Guarda Municipal. E a Guarda Municipal hoje, devido ao tamanho do problema que nós temos, é fundamental que se incorpore as polícias estadual, as polícias militar, polícia civil, polícia federal, para que na união de todos esses recursos nós possamos trazer tranquilidade para a população. Moroni defendeu ainda medidas preventivas como forma de diminuir os índices de violência e evitar a repressão. Na prevenção, nós temos aí a educação, nós temos aí as condições de vida, nós temos o emprego, nós temos a atuação no esporte, nós temos a atuação na cultura, nós temos vários tipos de atuação que podem prevenir. A juventude tem que saber que ela tem opções. O JC termina aqui. Uma boa noite para você. Excelente noite para você. Até amanhã.